Vamos então de Papo Pop com Lê e Lia, que já estão comigo aqui no estúdio. Como passaram a semana? Assistiram ao Popverso, nossa semana de estreia? Mas é claro. Por favor, né, gente? Eu não esperava uma resposta diferente. Bom, Lê e Lia estão aqui para falar sobre vários assuntos hoje. A gente começa falando sobre a Rafa Brits. A Rafa, que é uma apresentadora, influenciadora digital, ela fez um post falando sobre silicone. Ela disse o seguinte, ela disse que vai marcar uma data para tirar o silicone dela dos seios e ela explicou o motivo. A Rafa tem 2 filhos e ela disse que depois que ela amamentou os 2 filhos, os seios ficaram flácidos e o silicone ficou ali marcando. Mas ela disse também que nunca teve complicação, alergia ou nenhuma reação à prótese. Mas aí ela pesquisou, descobriu alguns riscos e optou por fazer o que hoje a gente fala, né, explante. A gente sempre ouviu falar de implante de silicone, agora tem o explante de silicone. Nesse vídeo, a Rafa disse o seguinte, ela falou, cada um faz o que quer com o seu corpo, a gente tem que cuidar do nosso corpo como a gente bem entende, sem julgar os outros. Mas quando eu coloquei o silicone, eu era muito nova, eu fui muito influenciada pela moda, pela cultura da época, que era das Angels, das Victoria's Secrets. Elas eram muito peitudas e magras, bem modelo americano. A Rafa colocou o silicone e eu também tenho silicone, eu coloquei há 10 anos e eu me identifico muito com ela quando ela fala justamente sobre aquela época em que a gente falava muito sobre colocar silicone. Era quase que uma moda, né, gente? Vocês lembram dessa época? E aí eu volto também a dizer que o que a Rafa disse faz muito sentido. Cada um faz o que quer, porque também tem aquela coisa de fulana de tal fez isso, fez aquilo. Todas nós somos vítimas de alguma pressão estética diferente de alguma época em algum momento, né? Exatamente. Você lembrou das Angels da Victoria's Secret, né? Era uma época da pressão da indústria da moda, né? Que as mulheres queriam ser magras, com seios grandes, loiras para quem poderia ser. E aí, sabe que essa história da Rafa Brits fez pensar que a gente está falando de novo sobre a aceitação da mulher sobre seu próprio corpo. Porque naquela época, né, muitas mulheres não se achavam bonitas, não se achavam sexys, sem um seio grande e colocaram, beleza, tá tudo bem, se a sua saúde tá ok, vai lá e coloca. Só que agora a gente tá falando de novo de uma aceitação de corpo e de um corpo um pouco mais real, né? E isso passa por um amadurecimento também. Eu penso no meu caso, eu sempre fui uma mulher grande, GG, com peito grande e não é silicone aqui, é real, mas foi um processo, porque quando eu era uma adolescente, grandona, seio grande, também não era legal, mas eu tive que passar por um processo de amadurecimento para entender. E o que eu acho perigoso é se a gente não tá caindo em mais um modismo, de repente, né, de agora todo mundo vai tirar, então vamos tirar também. Eu acho bem delicado, assim, porque quando a gente fala de modismo, ele existe mesmo e eu brinco que hoje a gente precisa resistir para não fazer as coisas, né? Então, assim, a gente tem que resistir para não pôr o botox, o silicone, a fazer a lipo, pôr o preenchimento. É mais natural você fazer, né? A nossa cultura está mais naturalizada a gente fazer do que não fazer. Então, a gente tem que resistir, né? Resistir para não fazer. Ai, não, mas eu tô aqui com essa ruguinha, aí pronto. Não, você vai lá, aplica rapidinho. Ah, não, mas eu tô me sentindo. Ah, não, você vai, põe, faz uma lipo. Então, a gente tem que ter uma resistência, né? E tem esse modismo influenciando, tem a cultura, tem o padrão, né? Que a gente fala, o padrão agora é peito grande, agora é peito pequeno. E eu acho que essa história do silicone, ela pode ser bem emblemática para outras coisas, para a gente jogar lá no futuro, sabe? Por exemplo, agora a gente está com a moda do harmonização facial e dos dentes de lente de contato, né? Por exemplo, são aqueles dentes que você coloca na frente dos dentes, né? E essa coisa do dente, por exemplo, ela é super agressiva. Você tem que fazer um desgaste dos seus dentes que é irreversível. Será que amanhã a gente não vai ter uma volta dos dentes normais? Sim. E as pessoas já vão se arrepender? Então, eu acho que a gente tem que pegar essa história do silicone e jogar lá na frente, sabe? Será que a gente não tá também de novo agora com outros modismos e que daqui a pouco eles vão também cair e a gente vai ter que repensar? Porque realmente a gente é muito influenciado, né? Total. Sempre, né? E a gente tem que... Desculpa, Mari, mas com relação à saúde, né? Sim, a gente tem que lembrar que o explante, ele pode ser feito em casos, por exemplo, tem gente que tem a rejeição ao silicone, pode acontecer, né? A tal da doença do silicone. Tem muitas mulheres indo para as redes sociais falar sobre isso. Uma coisa que me chamou a atenção é que existem sintomas que podem aparecer depois da colocação do silicone, né? A gente estava até conversando isso aqui com a Mari nos bastidores, e que tem que ficar atento, né? Porque nesses casos é saúde.
né? Se é uma vontade sua, se não tá legal com o seu corpo, tá tudo bem, coloca, tira, mas quando mexe com saúde, não caia na moda, né? Não caia no modismo. Toda cirurgia envolve algum risco, né? Inclusive, a gente conversou com o cirurgião plástico Douglas Haddad, ele disse justamente isso, que todo o material das próteses pode, de certa maneira, apresentar reação e que, com o passar dos anos, aumenta a possibilidade de ruptura e extravasamento do gel. Por isso que é importante fazer um acompanhamento a cada 2 anos, fazer exames para ver se está tudo bem, porque toda cirurgia envolve risco. O Brasil também é o segundo país que mais faz cirurgias plásticas no mundo, só atrás dos Estados Unidos. Pegando carona no que a Lia falou, acontece muito um movimento que me preocupa, que é, principalmente nesse caso de harmonização facial, de lente nos dentes. Hoje a internet às vezes pega o antes e depois das pessoas, e aí vem todo mundo criticando a pessoa que fez isso ou fez aquilo. Nós, mulheres, muitas vezes também falamos umas das outras. Isso me preocupa muito porque quando eu vejo uma notícia como essa, eu sempre fico pensando que aquela pessoa que fez aquilo, que fez o que ela quis, porque é uma escolha, ela é só mais uma vítima de um contexto, de um cenário muito maior que diz que a beleza natural dela não é suficiente, né? Então, sim, a gente tem que tomar cuidado muitas vezes quando a gente julga também o que as pessoas estão fazendo, porque todo mundo tem alguém no ouvido imaginário dizendo que não é bonito o suficiente, que tem um defeito aqui, outro defeito ali. A gente, né, todo mundo no fundo é uma vítima, sim, principalmente as mulheres. E tem uma coisa que eu acho assim, cada um faz o que quer. E você pode querer pôr a lente nos dentes, fazer os procedimentos e, eu tô afim, eu quero meu corpo, eu tenho esse direito. Eu acho que tem mesmo. A gente tem que respeitar a escolha das pessoas. Mas acho que a gente também tem que questionar quando todo mundo quer ter o mesmo corpo. Sim. Quando todo mundo quer ter a mesma cara, o mesmo peito, a mesma testa que não enruga, né? Aí é que tá a questão. O que te faz único, né? O que te faz único. Sim. E eu acho que hoje a gente tem um movimento com essas fotos de inteligência artificial, com os filtros da internet. A gente já tem muitos influenciadores que não usam mais filtro, sim, né? Inclusive está influenciando a maquiagem. As maquiagens ficaram muito pesadas por causa dos filtros. A gente tem um movimento reverso que celebra a naturalização, que celebra o humano. Eu confio muito nesse movimento. Eu gosto também. Eu confio muito. Eu acho que a gente vai agora, principalmente com a inteligência artificial, a gente vai ter uma resistência de não, vamos celebrar o que é humano, vamos celebrar o que é diferente, vamos celebrar o que nos torna únicos. Então eu tô confiante que isso vai levar a gente para um lugar mais humanizado. Essa questão do filtro, nossa, eu ficaria horas falando sobre isso, porque é isso, quando você abre muitas vezes seu Instagram, todo mundo tem o mesmo rosto, porque tá todo mundo usando o mesmo filtro. E aí fica essa pergunta, né? Qual é o seu diferencial, né? Quem é você? Qual marca do seu corpo conta uma história ou não? Nossa, essa discussão, nossa, fica todo ela igual. Dá pra gente ficar horas falando aqui sobre isso.